Bom dia para você e para sua família. A gente começa agora Palavra do Cardeal, que é o nosso encontro semanal com Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, Cardeal Dom Odilo. Bom dia, Dom Odilo. Bom dia, Padre Juarez. Bom domingo para você, viu? E também para toda a turma que nos assiste, nos acompanha mais uma vez aqui no nosso encontro semanal na Rede Vida. Dom Odilo, a gente sempre começa com uma reflexão sobre o Evangelho. A gente está vivendo hoje o 29º domingo do tempo comum. E o Evangelho de hoje é Mateus 22, 15 e 21. É uma expressão tirada do Evangelho, usada por muitos, né? Principalmente usada na política. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? Sim, está no contexto daquela armadilha que prepararam para Jesus, né? E, naturalmente, os inimigos de Jesus que estavam procurando um pretexto para acusar Jesus diante das autoridades, nesse caso, diante das autoridades romanas. E eles vêm com essa perguntinha capciosa: mestre, é lícito ou não é lícito pagar imposto a César? César representava a ocupação, né, romana no território de Israel, né? E Jesus percebe logo a malícia da pergunta. Por que vocês me perguntam? Né? Me mostre a moeda. E mostraram a Jesus a moeda do tributo, né? E com a efígie de César, né? Num lado, do outro lado, o valor da moeda, naturalmente, né? E Jesus, muito sabiamente, diz: dai a César o que é de César. A moeda é de César, tem a César. A moeda de César, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Naturalmente, Jesus vai fundo quando diz que nós, sim, devemos dar a nossa contribuição para o bem comum. No caso, a usurpação do país pelos romanos, a potência ocupadora, mas estavam cobrando imposto que Jesus diz: bem, se é de César isto, dai a César, né? No fundo, Jesus não está mandando pagar imposto, está dizendo: devolvam a César a moeda que é dele, né? Mas, de toda maneira, aí também se depreende, né, se conclui que há um ensinamento de que nós devemos também, digamos assim, levar a sério a nossa obrigação em relação à responsabilidade pública, né, ao bem comum. Isso. Dai a Deus o que é de Deus, claramente a Deus a adoração, o louvor, a obediência, né, a resposta da fé. Isso pertence a Deus. Isso pertence a Deus, né? Sinceramente, né? Deve ser dado a Deus. E é claro, nisso Jesus faz referência ao primeiro mandamento da lei de Deus, né? Dai a Deus o que é de Deus, faz referência exatamente a amar a Deus sobre todas as coisas e assim por diante, né? Jesus, nesse caso, evita o conflito, né, de ser acusado diante dos romanos, né, de que ele impede de pagar o tributo a César. De toda maneira, no julgamento, durante a paixão de Jesus, vão acusar Jesus de que ele mandava não pagar o imposto a César, o que era uma grande mentira, né? Usaram isso aí como se Usaram isso, mas como uma falsidade, uma fake, né? Uma mentira para usar contra Jesus e conseguir a condenação de Jesus pela autoridade romana. Agora, é claro que muitas vezes se usa isso de maneira inapropriada, né, para dizer que o cristão não deve se envolver em vida política. Ou o cristão, de alguma forma, não deve levar a sério os seus compromissos sociais, o que seria dai a César o que é de César, né? Em vez, ali, eu acho que a gente tem que concluir, são aplicações erradas de uma frase que está no Evangelho, da boca de Jesus, e que é muito séria. E se banaliza o seu uso
e de maneira falsa se conclui, então quem é religioso, quem tem fé, não pode entrar na política, porque estaria misturando as coisas. Misturando religião e política, né? Não, não se trata de misturar religião e política, né? Ou então, nós como cristãos não devemos obedecer à autoridade pública. Que é um perigo, né? É um perigo. É um perigo. Nós devemos sim obedecer à autoridade pública naquilo que é legítimo obedecer, né? É claro, se a autoridade pública nos mandasse fazer o que não é justo, o que não é honesto, que vai contra os mandamentos de Deus, nós não deveríamos fazer. Mas o que é justo, sim, nós também devemos obedecer à autoridade pública. Então, esta frase, porém, ela deve ser tomada no sentido do Evangelho, na intenção de Jesus e não na intenção de quem a usa para outros fins. Manipulação, né? Manipulação, sim, da palavra de Deus. Isso não se deve fazer. Dona, a gente está vivendo esse mês de outubro, o mês dedicado às missões. E hoje é o Dia Mundial das Missões. Na verdade, nós temos o sínodo que termina a semana que vem, sínodo, o tema das missões, ele está muito ligado com todo esse sínodo que acontece na igreja nesse momento. Certo, o sínodo que está sendo celebrado lá em Roma e ainda vai até o próximo domingo, né? E ele tem o foco também na questão da missão. Isso. Igreja sinodal em comunhão, participação e missão. A missão que é a do anúncio, do testemunho do Evangelho, do testemunho da salvação que já está entre nós, mas que ainda se completará, portanto, testemunho também da esperança cristã. Enfim, a missão de todos os cristãos, que devem participar, portanto, deste encargo recebido de Jesus, de proclamar o Evangelho, de dar testemunho dele. Vós sereis minhas testemunhas. Então, o sínodo, sim, ele está colocando de uma forma nova a questão da missão, que não é apenas trabalho para alguns, né, que são enviados em missão, mas é trabalho de toda a igreja, de toda a comunidade eclesial, de todos os batizados, todo esse povo de chamados e enviados em missão mediante o batismo e a crisma. Já que o senhor tocou no sínodo, e a gente fala para tanta gente no Brasil inteiro, as comunidades, eu queria que o senhor explicasse para as pessoas realmente o que é o sínodo que está acontecendo na igreja nesse momento, Dom Angelo. Sim. Bom, o sínodo neste momento é uma grande reunião. Isso. Mas o sínodo, na verdade, é um organismo da igreja, que tem assembleias de 3 em 3 anos, 4 em 4 anos. Então, agora está sendo celebrada uma primeira parte da assembleia deste sínodo sobre a igreja sinodal. Sempre tem um assunto, e esse assunto agora é um tema. E esse tema agora é a própria igreja. A própria igreja sinodal, em comunhão, participação e missão. Este tema, ele está no coração do Concílio Vaticano II, no documento sobre a igreja, que se chama Lumen Gentium, né? Documento sobre a igreja, Constituição Dogmática. Então, este sínodo está retomando esta Constituição Dogmática, está refletindo sobre ela e está levando adiante aquilo que já está dito lá para traduzir isso melhor, para uma melhor compreensão e melhor ação, para que isso se traduza numa prática de vida eclesial. Então, o fruto deste sínodo, que vai ter mais um ano. E ano que vem, em outubro, vai ter a segunda parte da Assembleia. O fruto que se espera deste sínodo é uma renovação da vida da igreja. Não a mudança da doutrina sobre a igreja. Não vai mudar a doutrina da igreja, não vai mudar. Não vai mudar, digamos, aquilo que são os sacramentos da igreja. Não vai mudar o Evangelho, não vai mudar os 10 mandamentos. Alguns estão com medo que vai mudar tudo, não vai. Além do mais, o sínodo é consultivo. Isso é importante. O Papa chama o sínodo para a reunião, e no sínodo estão representantes das conferências episcopais de todo o mundo. O Brasil tem 5 representantes, mas o Brasil é a maior conferência episcopal. A maioria das conferências tem 1 ou 2 representantes. Olha.
1 ou 2 representantes o Brasil tem na 5. Assembleia. O Brasil tem 5, porque é uma grande conferência episcopal. Entre bispos, Sim. tem alguns padres e tem mais de 50 leigos, né? Então, a Assembleia do Sínodo está refletindo sobre a igreja nesta ótica da sinodalidade, uma igreja unida, que caminha juntos, que conserve a unidade, a união, a comunhão, que participe, não uma igreja parada, morta, que deixa tudo para o clero, não. Todos os batizados devem participar, não só da ação da igreja, mas devem saber que participam do bem da igreja, do patrimônio espiritual da igreja, a partir do momento do batismo. Enfim, participam também da missão. E aí estamos no nosso foco, todo o corpo eclesial. E agora, como traduzir isso de uma forma nova, 60 anos depois do Concílio Vaticano II, dentro do atual contexto? Esta é a questão. E de maneira que isso deve renovar, trazer sangue novo, né, para a vida da igreja. Dom Dílio, a gente vai terminar e eu queria que o senhor terminasse justamente lembrando que hoje, Dia do Mundial das Missões, a gente tem a coleta das missões e incentivar as pessoas a se mobilizarem também por isso, né? Isso. Hoje é o domingo das missões, o Dia Mundial das Missões. Em todo o mundo, todas as comunidades católicas hoje fazem esta recordação de que somos um povo missionário. E por isso todos participam da responsabilidade de levar avante a ação missionária da igreja, que se faz de muitas maneiras. E um gesto muito concreto é o apoio, sim, concreto aos trabalhos missionários da igreja, lá onde mais são necessários estes apoios. Então, a coleta missionária, sim, concretamente, a coleta, dinheirinho, hoje é destinado ao apoio do trabalho dos missionários, lá na África, em muitos lugares da Ásia e até também na América Latina. E para que essa estrutura de trabalho missionário que se realiza tenha como ir adiante, porque o missionário precisa de casa, precisa de uma igrejinha para reunir o povo, precisa também de carro, precisa se alimentar, ele precisa dar cuidado da saúde, ele precisa de ter meios para poder fazer o seu trabalho lá onde, por enquanto, ele não pode arrecadar quase nada. Então, de onde vem o sustento do trabalho missionário? Da solidariedade da igreja como um todo. É uma forma de ser missionário. É uma forma de participar da missão da igreja. A bênção para a gente. Então, sejamos hoje generosos na solidariedade missionária. Pensemos que no lugar daqueles missionários poderíamos estar nós, lá em qualquer parte do mundo. Nós não estamos lá, mas nós vamos apoiar o trabalho deles muito concretamente hoje, mediante a oração e a nossa doação generosa na coleta missionária. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.